Fala, nação, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Vitória do Flamengo sobre São Paulo no Morumbi. Trazendo mais um corte aqui pra vocês do canal da ESPN Brasil. O programa Linha de Passe, apresentado por João Guilherme, Pedro Ivo Almeida, Elton Serra, Vitor Birne e Eugênio Leal. Flamengo que veio de uma boa sequência de vitórias aí no Brasileirão, chegando perto dos líderes no G4, né? Ficando a 6 pontos do Palmeiras aí. O Palmeiras que joga amanhã, né? Não torcer para que eles percam. Crédito para o canal da ESPN Brasil aqui na link da descrição do vídeo. E lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso ajuda bastante a gente. Não esquece de deixar o like, que isso ajuda bastante. Isso me motiva a trazer mais vídeos para vocês aqui no canal. Então, chega de enrolação, vamos pro vídeo. Começa a repetir, todo mundo começa a saber qual é a formação principal para os jogos de mata-mata e começa a saber qual é a formação alternativa para o jogo do Brasileiro, porque repetiu o que já vinha fazendo na semana passada. E ele mesmo uma vitória de jogos com times alternativos, para não chamar de reserva, contra Santos, contra Curitiba, Avaí, Atlético Goianiense e agora São Paulo. Então começa esse Flamengo com a sua formação alternativa, quando não é a sua força máxima, só ali a partir do terço final do jogo. Isso, ali, digamos, 25 minutos. Entrada de Arrascaeta, Thiago, João e Gabigol. Mas começa esse Flamengo se acostumar a construir resultados. Teve dificuldade em algum momento no primeiro tempo, teve também em algum momento no segundo tempo. O jogo foi equilibrado. A lógica da qualidade pesa para o lado do Flamengo, mesmo com a sua formação que não é a principal. O São Paulo tentava, mas barrava na falta de qualidade, na falta de técnica. Então esse Flamengo começa a se acostumar a construir resultados, mesmo quando alternativo. Então, um Flamengo que em muitos momentos ainda vai ser alternativo no Brasileiro, acho que a gente pode debater sim, se vai ter fôlego, se essa escalada vai se manter. E acho que é o grande recado desse jogo de hoje. Não foi brilhante, teve ali, claro, a entrada dos principais jogadores, como eu falei. Então, quando você tem Everton, Arrascaeta e Gabriel, você começa a ter mais qualidade ainda, constrói, por parte disso, o gol no final ali do Gabriel, de uma presença que em algum momento já existia no ataque. Então, acho que a torcida do Flamengo começa a ganhar o direito de, quem sabe, pensar no que pode ser desse brasileiro com muitas vezes a formação alternativa. Pois é, Flamengo na Copa do Brasil, na Libertadores, ainda vivo no Campeonato Brasileiro subindo, São Paulo também na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro vai ficando cada vez mais distante o tricolor do Morumbi. Elton Serra, prazer recebê-lo aqui no Linha de Passe. Tudo bem, Elton? Ô, João, prazer meu, que prazerzaço estar com vocês aqui nessa mesa. Um abraço a todas e todos os fãs de esportes. Me permita, João, falar um pouco sobre o lado do São Paulo. Fique à vontade. Porque a gente falava muito sobre essa campanha de recuperação do São Paulo na briga por uma vaga na Libertadores. E a gente vê o São Paulo em duas frentes de mata-mata com vantagens para chegar à fase seguinte, né? A semifinal, tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil. Mas o São Paulo, a gente olha para o Campeonato Brasileiro e não consegue competir com as equipes que estão na parte de cima da tabela. O São Paulo já havia perdido para o Flamengo no primeiro turno, e perdeu agora. Perdeu para o Palmeiras no primeiro turno, não conseguiu vencer o Corinthians e empatou, não conseguiu vencer o Fluminense, também empatou, e conseguiu vencer o Atlético Paranaense, que é um time que ali a gente hoje não está brigando pelo título, na primeira rodada, e empatou também com o Internacional, né? O time do São Paulo não conseguiu competir. É claro que a gente pode analisar desempenho jogo a jogo, mas os resultados mostram que o São Paulo, nesse momento, é um time de meio de tabela. Mesmo colocando ali alguns jogadores no banco de reservas pensando no mata-mata, parece que o objetivo do São Paulo realmente será brigar por essas competições que não o Campeonato Brasileiro. Perfeito, Elton Serra. Estamos vendo aí os melhores momentos da vitória do Flamengo no Morumbi, São Paulo 0, Flamengo 2. Uma informação de momento, o Oscar, que está próximo aí de ser anunciado pelo Flamengo, ele viajará para o Rio de Janeiro agora no avião da delegação rubro-negra. Após a partida, o Flamengo volta para o Rio no avião fretado e o Oscar estará com o grupo do Flamengo. Estará treinando no Ninho do Urubu a partir de amanhã, só aguardando aí o acerto final entre Flamengo e Xangai para que ele possa ser anunciado. Vitor Birne, bem-vindo ao Linha de Passe, Birne. Tudo bem, João? Tudo bem. Legal estar contigo aqui. Boa noite a você, ao Eugênio, ao Elton, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho o resultado mais previsível possível para quem quis dar um palpite antes do jogo de como terminaria a partida. Era óbvio que o São Paulo não teria sua equipe principal, o Elton já falou. São Paulo tem duas frentes de mata-mata e a mudança do que é prioridade para o Rogério Ceni foi sacramentada
com essas duas vantagens por 1-0 que o São Paulo tem em Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Ele não tem um elenco para jogar nos 3 campeonatos. E o Flamengo, será o time reserva do Flamengo? Você vai achar ali, ó, por exemplo, sem exagero, se jogarem bem, vou falar da atuação de hoje e depois, Marinho, Everton Cebolinha, Vidal, Pablo, Mateuzinho, no mínimo, e o goleiro, esse daqui de hoje, no mínimo esses aí seriam, sim, sobrando titulares do São Paulo hoje, com todos os jogadores principais do São Paulo. Ou seja, o time reserva do Flamengo é um time que tem condições, se jogasse só com esse time no calendário decente, de disputar as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. E eu nem acho que fez um grande jogo hoje, tá? Eu acho que os jogadores que desequilibram, como por exemplo o Cebolinha e o Marinho bem abaixo, tinham chances ali de resolver o jogo no primeiro tempo, mas o Flamengo foi superior. Quando a gente pensa que futebol é criar chances e evitar chances de gols dos adversários no primeiro tempo, e na medida que os principais jogadores do Flamengo foram entrando e os do São Paulo também, o São Paulo até ganhou um pouco de volume de jogo ofensivo, mas as chances mais claras foram flamenguistas e 2 lances simbólicos. Um erro do Reinaldo que volta ao time hoje, e quando o Reinaldo volta a gente pode esperar 3 coisas, João. Talvez alguns bons cruzamentos, não aconteceram. Se tiver um pênalti bem cobrado, porque isso ele faz muito bem, e grandes erros defensivos. E o primeiro gol do Flamengo é um enorme erro do Reinaldo. E do outro lado, o Igor Vinícius, que entrou. O São Paulo vai bater um escanteio, ele erra a cobrança de escanteio, a bola sobra, volta, São Paulo perde a bola, e no final do jogo, contra-ataque do Gabigol, que se recuperou nas finalizações no jogo contra o Corinthians, quando marcou aquele golaço 2-0 em Itaquera. Ou seja, um 2-0 normal. Sei que o São Paulo deve estar irritado, mas ele tem que olhar a escalação do time para entender que a briga do São Paulo é com o Flamengo, e o Flamengo continua sua escalada no Campeonato Brasileiro, ao que não surpreende ninguém. É verdade, uma boa observação do Birner. Uma semana produtiva para o Gabigol em termos de gols, porque ele fez contra o Corinthians pela Libertadores e hoje, agora há pouco no Morumbi, sacramentou a vitória do Flamengo por 2-0. Ele que vinha participando bem dos jogos, mas com assistências, ficou 5 partidas sem marcar. Gabigol voltou a marcar de novo pelo time do Flamengo, que está subindo no campeonato, e o São Paulo está ali estacionado no meio da tabela. Eugênio Leal, prazer tê-lo no Linha de Passe, Eugênio. Prazer é meu, João. Boa noite, estar com você de novo. Prazer muito grande. Na Premier League. Pedro Ivo, grande amigo, Elton Serra. E boa noite aqui para o guardião da tradição do samba paulistano. Pelo amor de Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande, hein? Vitor Birner. Que beleza. É o guardião das tradições do samba paulistano. Nosso guardião. Um orgulhoso fã, ponto. Tem outros que fazem isso aí, dessa missão gloriosa. Agora, o João, Pois não. Ser o último aqui Sim. é mais complicado, porque tudo que você anotou para falar, todo mundo já falou na frente. Exato. Mas eu deixei você por último, que eu sei que você sempre tem algo diferente, Eugênio. Porque eu comentava com você lá no camarim, né, João? Sobre o Gabigol, que foi esse último tópico trazido aqui por você e pelo Vitor. Porque o Gabigol, ele acabou com o jejum de gols, voltou a ser o Gabigol, porém, ele continua jogando sem ser a referência da área, mesmo quando o Pedro não está em campo. Isso já tinha acontecido semana passada, quando ele entrou no segundo tempo contra o Atlético Goianiense. A referência, em algum momento, chegou a ser até o Vitinho como centroavante, e ele um pouco mais pela direita, um pouco mais atrás, e hoje, mais uma vez, o Lázaro seguiu sendo o homem de área, né, mais centralizado, e o Gabigol volta a fazer um gol, trazendo a bola da direita para dentro e batendo. Ele pega muito bem nesse tipo de jogada. Então, ao que parece, pelo menos sob o comando do Dorival, o Gabigol não será mais o jogador de referência na área. Mesmo que o Flamengo não tenha um jogador característico para substituir o Pedro nessa função, no elenco. O Flamengo não tem mais um Rodrigo Muniz, como teve no passado. Não tem um outro camisa 9. Porque o titular era justamente o Gabigol. Só que quando o Pedro não joga ali, outro jogador tem ocupado o espaço, e o Gabigol está sendo mantido um pouco mais atrás, um pouco mais pela direita.